podem se acomodar. Conosco também compondo o dispositivo de honra, a ministra de Estado das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. Esta solenidade marca a abertura das atividades do Grupo de Trabalho Interministerial, que elaborará a proposta do Plano de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação na Administração Pública. O grupo foi instituído pelo Decreto número 11.534, de 19 de maio de 2023, e é composto pela Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das Mulheres, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que o coordenará. Dessa forma, com esses 10 ministérios, o GTI abriga representantes para um tratamento integral, rigoroso e qualificado ao combate ao assédio e à discriminação nos diversos espaços de trabalho do governo federal e entre diferentes agentes públicos. Neste momento, queremos registrar e agradecer a presença de todas as assessorias de participação social e diversidade dos ministérios, de todas as diretorias de recursos humanos, integrantes do Grupo de Trabalho Interministerial, as coordenações gerais de gestão de pessoas das ouvidorias e das assessorias especiais de controle interno, também de todas as entidades sindicais, representantes dos servidores públicos federais. Aqui conosco também a Procuradora do Trabalho, senhora Vanessa Fucina Amaral, e representando a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, senhora Érica Baules. Convidamos neste momento o secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, senhor José Lopes Feijó, para fazer a fala de abertura da nossa mesa. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui na plateia, cumprimentando a ministra Esther Dweck e a senhora Janja Lula da Silva, cumprimento a totalidade da mesa, cumprimentando a companheira Maria, cumprimento todos e todas e todos representantes das entidades sindicais. Este governo é um governo de reconstrução de um Estado que, a partir de 2016, foi brutalmente atacado. E os mais atacados foram aqueles que menos podem, seja pelas suas relações de trabalho, seja pela sua dependência dos serviços públicos que o Estado presta. Neste sentido, quando o governo estabelece um processo de abertura e de diálogo para criar espaços de negociação, como é o caso da Mesa Nacional de Negociação Permanente, das suas mesas setoriais e das suas mesas específicas, abre um espaço de diálogo com servidores e servidoras. Através das nossas mesas setoriais, que são mesas de gestão no local de trabalho, das condições de trabalho, certamente esta questão do assédio e da discriminação estará presente para que a gente possa ter boas práticas e um ambiente de trabalho saudável. São várias as convenções da OIT que tratam desse tema. A 190, a 111, a 115, todas tratando de questões relativas ao assédio e ao adoecimento que esse assédio causa. O assédio e a discriminação é terrível. Ele estabelece e parte sempre de uma relação de poder, mesmo quando é transversal. É daqueles que acham que podem assediar e discriminar. Mas é preciso dizer a essas pessoas que elas não podem e que tem consequências assediar e discriminar. Porque o assédio mata. O assédio causa prejuízos mentais incalculáveis.
Uma pessoa que sofre assédio ou discriminação, muitas vezes carrega essas marcas para o resto da vida. E não é possível tolerar que esta prática, no âmbito de um governo federal, democrático, um governo que quer criar espaços de reconstrução e diálogo, elas possam existir. Tem aqui um pequeno relatório que fala em 1.300 denúncias já catalogadas. Eu tenho certeza absoluta que com a abertura desses trabalhos, ministra, Janja, esse volume será muito maior, porque muita gente represou essas denúncias por medo do comportamento do governo anterior. Agora elas vão explodir e nós vamos ter que tratar disso, seja nas mesas setoriais, sejam nas ouvidorias. Este grupo de trabalho terá 6 meses para elaborar uma proposta de enfrentamento. Ao final dos 6 meses, nós queremos entregar para a sociedade brasileira, porque servirá de exemplo para governos estaduais, para governos municipais, para a sociedade, que este governo aponta que a discriminação, que o assédio, que o feminicídio, que essas coisas que são tão trágicas na vida das pessoas são intoleráveis e têm que ser combatidas. Desejo a este grupo um excelente trabalho e uma excelente entrega. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Aproveitar esse momento para agradecer a presença aqui da secretária executiva do MGI, Cristina Mori, e também da diretora-geral do Arquivo Nacional do Brasil, professora Ana Flávia Magalhães. Muito obrigada. Daremos a fala agora à senhora Maria Lúcia Lopes da Silva, representando as entidades sindicais. Um bom dia a todos, todas e todes que se encontram neste plenário. Em nome da bancada sindical, eu cumprimento de forma extensiva os demais membros dessa mesa, a ministra Esther Dweck, a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, a ministra Aniele Franco, pelo mês das pretas. É de fundamental importância que esta atividade esteja ocorrendo no Julho das Pretas, pois o assédio moral dirigido a uma pessoa, o assédio moral coletivo, o assédio sexual, as discriminações étnico-racial são formas de violência que têm se expandido no ambiente de trabalho, sempre vinculado à exploração e ao conjunto das opressões. Esses assédios e discriminações interferem na vida do trabalhador e da trabalhadora, comprometendo sua identidade, suas relações afetivas e sociais e ocasionando graves danos à sua saúde física, mental, sexual, podendo evoluir para a incapacidade laboral, perda do emprego e até mesmo a morte. Portanto, são violências muitas vezes ignoradas ou naturalizadas, porém concretas e cada vez mais destrutivas das relações e condições de trabalho e da vida humana. Por serem formas de violência que perpetuam estruturas sociais violentas, que degradam ambientes de trabalho e vidas humanas, constituem um grave problema social que precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Por isso, valorizamos esta iniciativa do governo de pautar essa discussão no âmbito do Serviço Público Federal. Porém, expressamos nossa insatisfação por a bancada sindical não ter sido parte desta construção inicial. Os sindicatos são os principais receptores de denúncias de assédio moral e conhecem bem onde se localizam os limites de enfrentamento dessa situação. Em geral, as vítimas são submetidas a humilhações repetitivas ou de ocorrência única que caracterizam o assédio moral, sem que existam mecanismos que assegurem a responsabilização dos assediadores. E as vítimas têm classe, raça e gênero. Muitas vezes, quando ocorrem as denúncias, as comissões que analisam as situações denunciadas são constituídas a mando dos assediadores, quase sempre os que ocupam cargos de chefia.
Ademais, não existem estruturas adequadas de acolhimento às vítimas, nem políticas para o restabelecimento de suas condições de saúde. A violência e o assédio também afetam a qualidade dos serviços públicos e têm impedido trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo pretos e pretas, de progredirem em suas carreiras. Ao longo dos anos, tem se destacado no serviço público condutas e práticas que caracterizam o assédio moral e que muitas vezes não são reconhecidas como tais. A designação de tarefas novas sem treinamentos, a sobrecarga de trabalho com prazos impossíveis de serem cumpridos para a entrega dos resultados, a imposição de horários injustificados, a retirada ou não fornecimento de instrumentos de trabalho necessários ao desempenho das funções, as mudanças de setores sem justificativa e um volume gigantesco de processos administrativos disciplinares motivados por razões inconsistentes ou incompatíveis com tais procedimentos. Grande parte para limitar ou punir ações de militantes políticos sindicais. Aqui, é indispensável destacar que a política de desempenho baseada na competitividade e produtivismo exacerbado no âmbito do serviço público federal, na atualidade, é uma forte base estimuladora do assédio moral. Assim, é preciso ressaltar que qualquer política de enfrentamento do assédio moral no âmbito do serviço público federal, na atualidade, entre outras coisas, pressupõe o combate permanente à visão patrimonialista do Estado, a eliminação do gerencialismo mercadológico que impõe a hipercompetição entre os servidores públicos, melhores condições de trabalho e salário, valorização das carreiras, política de capacitação continuada e respeito ao livre e pleno direito de organização sindical, sem quaisquer amarras normativas, a exemplo da IN 59 de 2021 e do Decreto 10.320 de 2020. É preciso também a revogação de todas as normas restritivas de direitos, em particular, é fundamental a retirada da PEC 32 da reforma administrativa. Da mesma forma, uma política de enfrentamento de assédio moral e sexual e discriminação pressupõe via acompanhada de políticas que apontem para a igualdade étnico-racial e de gênero e que valorizem a diversidade humana. Cabe destacar que é de grande importância a ratificação pelo governo brasileiro da Convenção 190 da OIT, aprovada em junho de 2019, que busca eliminar violência e assédio moral no mundo do trabalho. Esperamos que o processo de ratificação já iniciado seja célere e que a ratificação venha acompanhada de ações concretas que garantam um ambiente de trabalho livre de violência e assédio, incluindo a violência e o assédio com base no gênero. Por fim, reafirmamos que combater o assédio no serviço público federal tem como pressuposto a valorização de servidores e servidoras e a defesa de serviços públicos de qualidade. Isso também é defender a vida. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Maria Lúcia. Registramos e agradecemos também a presença aqui conosco da secretária executiva da CGU, Vânia Viana, do secretário do Patrimônio da União, Lúcio de Andrade, e da secretária adjunta de Gestão e Inovação do MGI, Catiana Bonafina. Muito obrigada. Ouviremos agora o ministro da Controladoria Geral da União, senhor Vinícius de Carvalho. Bom dia. Queria cumprimentar a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, a nossa querida primeira-dama, Janja Lula da Silva, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, Francisco Macena não está aqui, mas
cumprimento mesmo assim. José Lopes Feijó, secretário de Gestão e de Relações de Trabalho do MGI. Betânia Lemos, presidenta da ENAP. E Sérgio Seabra, assessor de controle interno do Ministério, além da Maria Lúcia Lopes, que me antecedeu, representando as entidades sindicais. Fazer esse evento no dia de hoje, pessoal, é algo muito simbólico, acho que para todos nós. Hoje, a Marielle estaria fazendo 44 anos, não é isso, Anny? E a Marielle... E eu sei que não sou a melhor pessoa para estar falando disso aqui, mas acho muito simbólico a gente lançar esse GT de enfrentamento ao assédio e à discriminação, porque no dia de hoje, e isso revela obviamente um compromisso inarredável do presidente Lula com esse tema e com toda a luta que a sua história de vida representa em relação a esses assuntos que no fundo circundam o tema do assédio. Porque quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, essas palavras às vezes elas aparecem de uma forma um pouco neutra, no sentido de que é função da administração pública, obviamente, combater esse tipo de situação. Existem previsões legais de ilícitos funcionais e ilícitos criminais, inclusive relacionados a esses temas, mas combater o assédio moral e combater o assédio sexual é, acima de tudo, dar conteúdo ao combate ao racismo, à misoginia, a LGBTQIA+ fobia e a tantas outras situações que se revelam por meio do assédio sexual e do assédio moral. Basta ver que 95% das denúncias de assédio sexual se referem a assediadores homens e 87% das pessoas assediadas são mulheres. E a gente sabe muito bem que no ambiente de trabalho, e apesar de todas as medidas que têm sido tomadas pelo presidente Lula na direção de tentar inverter esse processo, a gente sabe muito bem que o nosso ambiente de trabalho reflete o ambiente da sociedade brasileira, a divisão da sociedade brasileira. Nós sabemos que são as pessoas negras que estão dentro do serviço público e nas empresas privadas também em situações, e mulheres, em situações em que hierarquicamente inferior dentro das estruturas de comando e de poder dentro da administração pública federal. Eu aqui, um homem branco, dizendo isso, e reconhecer essa realidade é muito, muito relevante para que a gente consiga, por meio do combate ao assédio moral e ao assédio sexual, atacar parte das causas desses problemas. Por isso que a CGU tem atuado de maneira muito intensa nessa agenda. Na maioria das vezes que eu estou num evento e tenho que falar com o ministro da CGU, eu preciso falar, muitas vezes, explicar para as pessoas o que faz a CGU, porque a CGU tem uma série de ações e normalmente ela é muito associada ao combate à corrupção, à atividade de auditoria e coisas desse tipo. Mas a CGU lida com o tema do assédio moral e do assédio sexual por meio das denúncias que nós recebemos na nossa ouvidoria e do tratamento que isso tem que ser dado, muitas vezes, por meio da nossa corregedoria, que é órgão central do sistema de corregedorias, como todos vocês sabem, e nesse sentido a gente acaba tendo essa função de orientação das outras corregedorias. E nesse tema, nós temos que nos preocupar com essa dimensão
dimensão do enfrentamento, e a dimensão do enfrentamento pressupõe que nós criemos protocolos. Protocolos de recebimento e tratamento de denúncia, acolhimento das vítimas, acompanhamento de casos, apuração de responsabilização. Além disso, nós temos trabalhado intensamente na Controladoria em ações de capacitação e formação sobre assédio sexual e moral para servidores que atuam em ouvidorias e corregedorias, oficinas sobre tratamento disciplinar do assédio. Publicamos, como vocês devem já ter conhecimento, o Guia Lilás, que contém as orientações sobre o uso adequado e efetivo dos canais de denúncia, e também estamos aperfeiçoando o nosso manual de apuração de assédio sexual. Esse grupo de trabalho que está sendo instaurado hoje vai receber essas nossas contribuições, entre as contribuições de todos os outros ministérios, evidentemente, que vai ajudar a compor um diagnóstico e pensar as formas que a gente pode fazer de maneira articulada, com transversalidade entre todos esses ministérios e de uma maneira também muito cuidadosa, esse enfrentamento que é tão relevante para o país e que o governo federal tem que dar um exemplo, né, tanto para a iniciativa privada quanto para os outros órgãos da administração pública, nos demais poderes e nas demais instâncias da federação. Acho que é isso, ministra Esther, queria agradecer muito estar aqui com vocês hoje e dizer que contem com a CGU para essa empreitada contra o assédio sexual e o assédio moral no Brasil. Obrigado. Muito obrigada, ministro Vinícius. E para fazer uso da palavra agora, convidamos o ministro da Advocacia Geral da União, senhor Jorge Messias. Muito bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar de uma forma muito especial a nossa companheira Janja Lula da Silva, a primeira-dama do Brasil, saudar a minha amiga, querida companheira Esther Dweck, a nossa ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, saudar a minha amiga Cida, querida companheira, ministra das Mulheres, na pessoa de quem saúdo todos os demais integrantes dessa mesa. Eu serei breve e quero dizer que, para mim, como servidor público federal, com 20 anos de carreira, participar desse evento é um momento de muita emoção. Por que, ministra Esther? Nós que vivemos o serviço público nos 4 anos que antecederam a posse do presidente Lula, nós sabemos, nós sentimos na pele o que é fazer parte de um governo cujo projeto institucional era destruir o serviço público federal. Então é disso que se trata. Hoje, o que nós estamos realizando aqui hoje, sob sua liderança, eu preciso dizer que é produto de luta e resistência. Primeiro, da resistência política do nosso mandatário maior da nação, o presidente Lula, que resistiu às mais profundas injustiças de um sistema de justiça que cometeu as maiores barbaridades, mas ele resistiu. E é produto da luta e resistência de trabalhadoras e trabalhadores do serviço público que resistiram aos 4 anos de desmonte que foi perpetrado pelo governo anterior. E, sobretudo, nós estamos aqui hoje cumprindo uma promessa de campanha do presidente Lula, que assinou com os sindicatos, com as confederações de trabalhadores, com os fóruns de trabalhadores, o compromisso na campanha, está lá no programa de governo, que a senhora também ajudou a elaborar, o compromisso da luta contra o assédio moral e sexual no Serviço Público Federal. Então eu estou aqui particularmente feliz em participar deste momento, porque nós vivemos na pele o horror que foi o assédio institucional. E aqui eu queria fazer uma saudação especial ao companheiro Zé Celso, está aqui o Zé Celso, que foi um dos grandes líderes da luta no serviço público contra o assédio institucional que foi realizado no governo anterior. Eu quero dizer, ministra Esther, companheiras e companheiros, que a Advocacia Geral da União estará irmanada, participando ativamente de todos os processos do grupo de trabalho. Contem conosco.
Eu quero dizer que, nesse momento, é o primeiro passo. Eu sei que o trabalho agora, ele só inicia. Muitas ações precisam ser realizadas e desenvolvidas, e todas essas iniciativas terão nosso total apoio, compromisso, melhores esforços para termos, nesse momento, a construção de um marco institucional muito mais seguro. Chega de assédio sexual, chega de assédio moral. Nós sabemos que as mulheres, os negros, e eu quero aqui também citar uma categoria que é muito vulnerabilizada nesse processo, que são os servidores terceirizados. Então, tem o nosso compromisso e o nosso trabalho. Contem conosco. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, ministro Jorge. Aproveitando para agradecer e registrar a presença da secretária adjunta de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho, Mary Lucas, a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Denise Mota Dal, a secretária nacional de Autonomia Econômica, Rosane Silva, e também todos, todas e todes os chefes de gabinete aqui presentes. Muito obrigada. Daremos a palavra neste momento à ministra da Igualdade Racial, senhora Aniele Franco. Bom dia a todas, todos e todes. Quero dizer da minha alegria desses últimos 7 meses estar trabalhando com mulheres tão potentes, e agradecer a Esther e a Cida por terem segurado a minha mão desde o início, a Janja por estar de verdade, quando a gente usa a palavra ressignificando, a gente não usa da boca para fora, esse lugar onde ela ocupa hoje, mas também saudar aqui carinhosamente os 2 homens que eu costumo brincar que são as minhas cotas, que é o Vinícius e o Messias, que também tem apoiado muito, fora toda a equipe da MGI, e do MIR, do Ministério das Mulheres, do MEC, Direitos Humanos e tantos outros. O Vinícius já me emocionou no início da fala dele. Eu acho que a implementação desses trabalhos, desde o começo do ano, mas em especial nesse mês, que é o Julho das Mulheres Negras, o Julho das Pretas, nessa semana onde a gente conseguiu estar na Colômbia assinando um acordo histórico com a primeira vice-presidenta negra da Colômbia, mas estando aqui hoje no aniversário de Marielle, que para mim tem um significado além da resistência muito especial. Quando a gente fala de assédio e discriminação, eu sempre sonho no dia que a gente vai falar só com a prevenção e não sobre os dados que temos tão alarmantes. Quando nós, mulheres, principalmente nós mulheres negras, adentramos espaços de decisão e protagonismo, muitas vezes a gente tem que diariamente, né, Ana Flávia, comprovar e reafirmar a nossa capacidade de estar nos lugares. E quando a gente vem ainda naquela situação, ela é mais nova, ela é mais simpática, muitas vezes as pessoas acham que podem tocar, controlar os nossos corpos de maneira no qual a gente não gostaria de permitir. A gente não permite, não gostaria que acontecesse, na verdade. Então, por isso é tão importante hoje estarmos aqui, e eu tenho dito muito isso em todos os lugares que tenho passado e tenho andado. Eu tenho muita honra de estar caminhando ao lado do presidente Lula, ao lado desse governo, ao lado de pessoas que nesses últimos 6, 7 meses conquistaram a minha confiança e meu coração, mas dizer também que é muito difícil quando a gente é considerada a mais nova, a mais simpática, ou a menina negra que só chegou porque é a irmã de Marielle. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de ser irmã de Marielle, mas também trago o meu currículo, trago o meu histórico de vida, trago a minha representatividade, a minha base, o meu talento, e sempre tenho dito isso, e que bom que Janja está aqui hoje, que muitas das vezes a gente estava junta, tanto ano passado na campanha, mas esse ano também em alguns lugares do Rio especificamente, onde eu digo sempre que nós não precisamos nos mudar, nem nos moldar para estarmos na política. A política que tem que cada vez mais entender
que nós vamos chegar, nós mulheres, da maneira com que a gente quer chegar, com a vestimenta que quisermos usar, e assim a gente tem que, merece, devemos ser respeitadas. E que bom que a gente está aqui galgando espaços e passo cada dia mais para que a gente combata tanto o racismo, quanto a discriminação, quanto o assédio. E é por isso que a gente tem trabalhado incansavelmente, mas muito feliz de ver passos como esse e de ter parceiros e parceiras ao meu lado também que tem cada vez mais nos impulsionado. Então, parabéns, Esther, mais uma vez. Conte comigo, Michelle. Muito obrigada, ministra. E agora com a palavra, a ministra das Mulheres, senhora Cida Gonçalves. Bom dia. Eu queria saudar a mesa na pessoa da nossa secretária, eu sempre chamo ela de nossa chefa, né? A Esther, né? Nossa ministra-chefa, nos comanda. E da nossa companheira Janja, né? Eu acho que eu vou chamar de companheira. Estava olhando ali, está escrito primeira-dama. Quando é que a gente vai tirar a primeira-dama daqui? Vou perguntar para o cerimonial, né? A gente está ressignificando a questão de ser primeira-dama, né? Nós precisamos entender que as mulheres de hoje são profissionais, que as mulheres de hoje elas são mulheres que têm posição política, que são mulheres que estão na vida pública, seja profissional, seja na política, ou mesmo nas militâncias, elas são públicas. Elas não são simplesmente uma primeira-dama. E eu falo isso para a mulher do nosso presidente, mas falo para todas as outras primeiras-damas do país. Né? Esses dias eu estava num estado, e aí o pessoal falou assim, porque a primeira-dama, eu fui conversar com ela, ela falou, não, é que eu não posso fazer certas coisas, porque eu sou médica, eu tenho meu consultório, eu tenho meus clientes, eu faço cirurgia. Mas ainda continua sendo tratada como a mulher que faz o chá das 5, que cuida do marido, né? Então, eu acho que nós, servidores, eu queria hoje convocar a gente para ajudar a ressignificar isso. Vamos ressignificar, eu acho que dá um outro papel para todas as mulheres. Eu acho que se a gente consegue ressignificar um monte de coisas, a gente começa também a ressignificar o assédio dentro dos trabalhos, no poder público. Então, eu queria deixar essa mensagem. E, Janja, se você me permitir, onde eu puder, eu vou falar. Né? Porque eu acho que é importante que seja a ministra das Mulheres a falar, que não seja ela. Né? Então, quero dar um abraço na minha companheira Aniele. Eu já falei que nós estamos proibidas de tirar foto junto, porque eu tenho 1,5 m e ela 2. Aí, pior ainda, o cerimonial bota ela para falar primeiro que eu, porque é difícil, né? Então, primeiro pelo aniversário da Mari, segundo, eu acho que pela conquista, né, dessa semana da descoberta de quem atirou, porque a gente ainda não descobriu quem mandou matar a Marielle, e eu acho que isso tem a ver exatamente com a luta da irmã e da mulher que ficou junto com a família, junto com todas as pessoas, para resistir, para que a gente possa descobrir quem matou Marielle Franco. Né? Então, um abraço para você. E para os nossos 2 homens queridos, né? Vinícius e o Messias, que a gente dá muito trabalho para eles. É muito trabalho. Então, assim, e com isso eu queria dizer da importância da instalação desse GT e da importância de todos os ministérios que aqui compõem. Por 2 motivos. Eu falei para a Esther que eu ia falar pouco, porque hoje de manhã eu tive uma crise de asma, eu já não consegui chegar na caixa. E vocês viram que eu cheguei atrasada aqui. Né? Então, a culpa é da minha asma, que não para. Então, eu vou tentar falar pouco e devagar, para não ter outra crise aqui. Então, assim,
O assédio, na verdade, para nós do Ministério das Mulheres, ele é estratégico quando nós enfrentarmos ele. Porque, primeiro, nós precisamos discutir a questão do empoderamento das mulheres nos seus espaços de trabalho. E o assédio é um dos principais instrumentos para que nós não tenhamos ascensão no mundo do trabalho. É o melhor mecanismo que o machismo, o patriarcado e a misoginia têm para nos desqualificar. Porque é nos enxergar apenas como um corpo a ser usado e a ser utilizado e objetificado. Essa é a questão do assédio sexual. Mas também tem a questão do assédio daquele que nos torna incapazes. Porque muitas vezes você diz, mas você não deu conta, vai fazer de novo, sem respeitar todos os espaços, os limites, as condições. E dessa forma, você vai dizendo, mas você é burro, você não sabe, eu não ensinei. E você vai desqualificando. Na desqualificação profissional, você vai assediando para que a pessoa, de fato, não consiga avançar no mundo do trabalho, ter ascensão nos espaços de poder. Então, enfrentar o assédio é fundamental nos espaços, na administração pública federal, e eu acho que tem que ser um exemplo para que nós possamos dizer quais são as ações que nós temos que ter no Brasil. No Brasil. Porque autorizar o assédio no mundo do trabalho, nos trabalhos no serviço público, ou seja ele qual for, é autorizar os estupros que aconteceram nesse país. De criança de 0 a 4 anos. É autorizar os estupros de crianças de 0 a 13 anos. Ou os 75 mil estupros que aconteceram em 2022. E eu estava aqui me lembrando da ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira reunião ministerial que nós fizemos, e ele disse para o Vinícius que tudo tinha que ser investigado. Nada no governo dele é para ir para debaixo do tapete. E aí, então, essa eu queria deixar como mensagem desse GT. Nós temos que pensar de uma forma que esse GT tem que fazer as recomendações, tem que produzir um trabalho para que nós possamos cumprir a ordem do líder máximo desse país. Nada tem que ficar sem investigar. Nada tem que ir para embaixo do tapete. Não importa se é seu amigo, não importa se é seu vizinho, seu parente, não importa quem seja. Primeiro, nós precisamos denunciar. E se a pessoa que está sendo assediada não denuncia, a amiga, o amigo, o parente tem que denunciar. E nós temos, as chefias têm que tomar as providências cabíveis que têm que serem tomadas. Essa é a ordem do presidente. Portanto, nós estamos cumprindo a ordem do nosso chefe maior. Então, são 6 meses de trabalho. Eu estava fazendo as contas ali no meu dedo, que eu não sou boa de matemática. A boa de matemática é a minha executiva, Maria Helena. O resultado do GT vai sair em novembro. Então, em novembro, que é o mês do Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, dos 16 dias de ativismo, o governo federal vai estar entregando um relatório com as recomendações, com os encaminhamentos, com aquilo que nós vamos fazer para enfrentar efetivamente o assédio moral, o assédio sexual. É a discriminação. Que aí agora eu quero também falar da discriminação. A discriminação passa pelo que a Aniele falou, das roupas que a gente usa, da forma como que você está. Eu sempre brinco, tem dia que eu chego no palácio, os seguranças não me deixam entrar. Eles falam assim, não, a senhora entra por aquela porta ali. Aí eu falo para eles, olha, eu não tenho cara de ministra, não tenho tamanho de ministra, nem me visto como ministra, mas eu sou ministra. Lamento, né? Aí a Tatiane, ou as meninas do corredor, as mulheres do lado do palácio, correndo, ela é ministra, ela é ministra, ela é ministra. Então, faz parte dos preconceitos e das discriminações. Então, você, para estar no lugar, você tem o estereótipo.
O estereótipo da beleza, o estereótipo de que você, como você anda, o estereótipo de como você se coloca, que você se comporta, o estereótipo de todas as formas com que você chega, isso é discriminação e está no nosso dia a dia. Eu coloquei o exemplo do Palácio, porque acontece no Palácio, acontece em todos os lugares, inclusive no meu ministério. Então, acho que são questões que tem que nós estarmos atentas cotidianamente. E aí eu sempre brinco, porque imagina a Aniele, negra. Como deve ser difícil convencer todo mundo que ela é uma ministra. Né? Então, assim, ou Silvia Almeida. Então, você tem os estereótipos traçados e planejados que estão na nossa cabeça e que nós precisamos alterar. E isso tem que ser dito pelo GT, pelo grupo de trabalho. Isso tem que ser colocado. Nós precisamos aprender a respeitar todos os limites, as capacidades técnicas, funcionais de todas as pessoas. E nós precisamos, na verdade eu sempre digo, já para me encerrar, e o GT tem que considerar isso, e no que precisar, nós vamos, né, Denise e Rosane, intervir nesse sentido, que é efetivamente nós precisamos saber dos tempos. Dos tempos. Os tempos. O seu tempo não é o tempo do outro, não é o tempo da outra. E se nós temos tempos diferentes, porque nós vemos de lugares diferentes, de culturas diferentes, de formas diferentes. Então, os tempos, as formas, são outras. E se nós queremos um país inclusivo, nós precisamos incluir. Se nós queremos um país que, de fato, enfrente todas as formas de discriminação, o governo federal não pode discriminar. E não pode discriminar internamente e não pode discriminar quando está fazendo atendimento. Mandar entrar por uma porta ou por um elevador porque não é ministra, porque não é secretária. Não pode. E se fazem isso com uma ministra, imagina o que fazem com uma mulher do povo. Que chega com chinela baiana, com uma trabalhadora doméstica. Portanto, esses desafios estão colocados para nós na hora que a gente for discutir assédio e discriminação. Nós precisamos trabalhar ele na perspectiva e na construção, e aí, do que é o desconstruir o que foi construído durante séculos. Nós precisamos enfrentar o patriarcado, o machismo e a misoginia. E o Estado tem que fazer isso. O Estado brasileiro, não só o Executivo. O Executivo dá um exemplo, mas o Estado brasileiro. Porque a misoginia, o ódio contra as mulheres, ela passa também por aí. Pela brincadeira idiota, por passar a mão, né? Por qualquer piada que a gente conta nos locais de trabalho, e olha que a gente ouve muita piada. Em todos os lugares, nós ouvimos piada. Todas as mulheres aqui sabem o que são as piadas nos locais de trabalho do serviço público. Essas piadas são misoginia. Essas piadas são para nos desqualificar. Essas piadas são para nos colocar em outro lugar. E essa forma de ação é para nos mandar para dentro de casa, um lugar que nós saímos. E nós não vamos voltar. E essa mensagem tem que ser dita e tem que ser colocada. Essa mensagem que nós precisamos dizer. Esse governo vai enfrentar a misoginia. Esse governo vai enfrentar o ódio contra as mulheres. Vai enfrentar todas as formas de violência. Por dentro e por fora. E, portanto, eu quero, então, com isso dizer que bom trabalho para o grupo de trabalho. Bons 6 meses de produção. Boas pesquisas. Boas condições de ouvir. E tem que saber ouvir. Eu sempre digo, eu coloquei aqui uma coisa que eu quero terminar que para o GTI considerar. A fala da mulher sempre será a primeira que nós vamos acreditar. Nós não podemos
E essa tem que ser a recomendação primeira. Porque quando as meninas da Rede Globo pediram audiência, Janja, a primeira coisa que as pessoas falaram foi, mas vai te dar problema. Eu falei, bom, deixa eu dar o problema. Agora, o critério meu básico é ouvir e dizer que elas estão certas. Porque como é que você prova o assédio? Não tem testemunha. Tem? Como é que você prova as coisas? Não tem testemunha. Acontece na sala fechada, acontece isolado. Então você vai ter que fazer uma opção. E geralmente nós fazemos opção pela voz dos homens, porque eles que têm poder. Aqui então eu quero dizer que para nós é a fala da mulher que tem que contar, porque dificilmente ela vai mentir num caso desse. Porque quando ela faz a denúncia, ela sofre muito mais do que se ela não fizer a denúncia. E olha que o Vinícius está certo. Traz doença, traz morte, traz uma série de coisas. Mas ela não denuncia. Então, eu gostaria de dizer que essa é a recomendação que eu quero deixar para que saia como resultado do grupo de trabalho. Vou orientar a minha equipe que está no grupo de trabalho, mas já deixo orientar a todos. Nós precisamos colocar no primeiro parágrafo, porque a maioria das pessoas assediadas são mulheres, não que não tenha homens, mas a maioria são mulheres. Então, acreditar na fala da mulher é o princípio básico da democracia, da dignidade, da cidadania e para enfrentar o assédio sexual, o assédio moral e a discriminação interna e externamente. Obrigada. Muito obrigada, ministra Cida. Agradecemos também a presença aqui conosco hoje de todos os ouvidores públicos federais que acompanham a nossa solenidade. Muito obrigada. Convidamos agora para fazer uso da palavra a primeira-dama do Brasil, senhora Janja Lula da Silva. Bom dia a todos, todas e todes. Cida, eu gosto muito de estar com você e ouvir você falar. Eu aprendo muito, para mim é uma honra, é um orgulho ter você como ministra das Mulheres do Brasil. Obrigada. Eu falei lá em Foz que, ok, não tem problema me chamar de primeira-dama, só não me coloque na caixinha, por favor. Nessa caixinha eu não vou entrar nunca, podem ter certeza disso. Bom, gente, eu queria começar cumprimentando todos os meus colegas de mesa, todos e todas, principalmente saudar muito a ministra Esther por estar organizando estar coordenando esse GT de trabalho aí de um assunto tão importante para a administração pública federal. Essa iniciativa da criação desse grupo de trabalho é super importante. Eu acho que, como a ministra Cida disse, a Aniele disse, é uma orientação do presidente Lula para que a gente possa realmente vencer isso. Esse é um tema que a gente seria muito melhor para a sociedade se a gente não precisasse mais ter um GT desse, mas infelizmente, né, como o Vinícius falou, a gente precisa e muito ainda falar sobre isso. Eu, como mulher com tantos anos de profissão, falo com convicção sobre o assunto, por já ter sofrido assédio moral e assédio sexual. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui presentes já vivenciaram isso ou já presenciaram em algum momento no seu ambiente de trabalho. O assédio moral e o assédio sexual, assim como todas as formas de discriminação, violam os direitos humanos e ameaçam a igualdade de oportunidades, principalmente quando estamos falando sobre oportunidades de trabalho para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência e para as pessoas LGBTQIA+.
O fato de estarmos todas e todos aqui hoje, iniciando esse grupo de trabalho interministerial para a elaboração desse plano de enfrentamento, demonstra que estamos trabalhando juntos para restabelecer a confiança da sociedade brasileira e também dos servidores no Estado brasileiro. É muito importante a criação de ações de promoção da integridade do serviço público no ambiente físico e também virtual, apoiando valores positivos de conduta para os trabalhadores e trabalhadoras que tomam as políticas públicas reais. Mais do que isso, o Estado precisa ser o indutor da promoção e da defesa dos direitos das mulheres e das pessoas negras, das pessoas com deficiência e das pessoas LGBTQIA+, e de tantas outras pessoas que sofrem diariamente discriminações nos seus ambientes de trabalho e outras instâncias da sociedade. Eu falo com frequência, e eu falei agora em Foz do Iguaçu, essa semana, quando eu estive com a ministra Cida, a ministra Esther, no evento, que eu acredito muito na importância e na força das pessoas, de suas vivências para a transformação da realidade. São as pessoas, é cada um de nós, que somos responsáveis por perceber e analisar a realidade que vivemos para assim poder transformá-la. Acredito que a criação desse grupo seja essencial para que a gente possa, antes de mais nada, levar informação para os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública federal sobre todos os tipos de assédio, para que essas possam detectar se estão sofrendo assédio moral ou sexual nos seus locais de trabalho, para que, com as denúncias, possamos avançar no enfrentamento a essas violações. Como também informar sobre as diversas formas de discriminação no ambiente de trabalho para que possam ser igualmente prevenidas, combatidas e denunciadas. A partir desse GT, vamos poder elaborar formas de monitoramento e avaliação dos casos, além da criação dos canais de denúncia e de acolhimento às vítimas, algo que é essencial nessa caminhada pela transformação. A administração pública deve se guiar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho, do enfrentamento a todas as formas de discriminação, do direito à saúde e da segurança no trabalho. A união e reconstrução do Brasil envolve também a segurança de todos e todas em seus ambientes de trabalho. A administração pública federal precisa ser o exemplo de um ambiente livre de qualquer tipo de violência. Contem comigo nessa luta diária. Obrigada. Muito obrigada, primeira-dama. Com a palavra agora, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, senhora Esther Dweck. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar a Janja, né, nossa companheira Janja. Eu estive com ela terça-feira, o dia inteiro em ações, justamente num encontro de mulheres, que era um encontro latino-americano, mas foi um encontro da Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu. E foi muito bom, a gente passou o dia inteiro, eu, Cida e ela, conversando sobre temas que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Né, cumprimentar a Cida, que ela falou, vou falar pouco, mas a Cida, ainda bem que ela não fala pouco, né? Porque foi a mesma coisa lá em Foz. Ela falou, não, vou falar pouquinho, fez uma fala incrível lá em Foz e aqui de novo. Né, é um prazer estar aqui. E a Aniele, enfim, nós estamos, né, parece que a gente se conhece há uma vida inteira, né? Mas a gente se conhece desde a transição, basicamente, pessoalmente. Mas hoje, eu não sabia dessa coincidência, viu, Aniele, E a data foi por acaso, mas nada por acaso, né? Acho que isso é muito importante. A gente sabe que para combinar a agenda de vários ministros, da Janja, né, foi difícil e a gente marcou nesse dia e não foi por acaso. Eu acho que a gente está aqui hoje reunida nesse momento que também é uma forma de manter, né, viva, como sempre, mas também homenageá-la, porque eu acho que isso realmente é uma coisa super importante. Né, agradecer ao Messias e Vinícius. O Messias fez a mudança de agenda para também estar presente. E o Vinícius, sem dúvida nenhuma, né, a Vânia está aqui, acho que a CGU tem um papel central. Né, a gente tem é impossível de fazer esse GT sem ter a presença forte da CGU. Né, a Vânia também tem sido uma pessoa incansável nesse tema, dentro da CGU. Acho que foi falado aqui pela
Maria Lúcia, né, justamente ela falou dos padres que foram abertos por perseguição política. A gente tem discutido isso no âmbito da CGU. A gente sabe como a gente está discutindo, é um GT aqui sobre o assédio moral, sexual, discriminação, mas também tem todo o assédio institucional que esse grupo deve enfrentar. A gente sabe que isso foi muito forte nesse processo de desmonte do Estado brasileiro, como servidores foram atacados, às vezes, institucionalmente, né, com criação de regras absurdas. Né, então, continuar aqui no cumprimentando a mesa, né, o Feijó, pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, que tem um papel importantíssimo, né, em a gente conseguir que o que for discutido nesse grupo tenha efeito para além do grupo, que seja implementado em todas nas coordenações gerais de pessoas, que a gente possa, de fato, ter um enfrentamento importante sobre isso. Maria Lúcia, sua fala foi ótima. Acho que a gente você foi falando algumas coisas, a gente está super... As coisas que você vem falando, a gente tem feito aqui, né, e acho que esse diálogo permanente... E é bom lembrar que na abertura da mesa de negociação, quando a gente finalmente fez o protocolo e o regimento interno, a gente criou 3 mesas, né? E é muito importante entender que essas mesas dialogam com esse grupo diretamente, principalmente a mesa que será no âmbito do próprio Ministério, porque ali também é um canal importante de diálogo dos servidores com as suas chefias máximas, para que a gente ali também seja um canal de chegar a problemas que vão desde questões pessoais, mas também institucionais, que a gente possa ir melhorando de forma ampla o ambiente de trabalho, lembrando que essa terceira mesa é a mesa que vai melhorar o ambiente de trabalho, garantir ambientes saudáveis de trabalho, que é o nosso objetivo maior. Mas, óbvio, a gente está aqui também para combater essas formas que são violências, muitas vezes cotidianas, em alguns ambientes de trabalho, que isso tem que ser, como foi dito aqui, o exemplo do governo federal, na administração pública federal, direta e indireta, claro, mas que isso se transborde para o resto da sociedade brasileira. A gente sabe que o aumento de casos de feminicídios no Brasil, infelizmente, não foi por acaso também. Tem a ver com um pouco de uma cultura de total inadimplência, de isso ser quase naturalizado, como a misoginia ser algo naturalizado, a LGBTQIA+, fobia também ser naturalizada, né, o racismo, a discriminação não só com as pessoas negras, indígenas, né, não à toa, nas primeiras idas do presidente foi ao território Yanomami para mostrar o que estava acontecendo ali, que era simplesmente um genocídio, basicamente, contra a população negra. Mas eu queria aqui pedir para o pessoal do GTI levantar, para que todo mundo conheça quem faz parte do GTI. Eles estão sentados quase todos aqui na frente, né, se vocês pudessem levantar, e receber uma salva de palmas aí. Vocês sabem que vocês vão ter um trabalho grande num período relativamente curto para o trabalho que vocês vão ter. 6 meses. Já houve uma primeira reunião, mas a gente queria muito fazer essa abertura do grupo nesse auditório e ser um grande evento. Porque o decreto ele foi assinado em maio, né? E a gente, aí, não sei se vocês souberam, mas foi importante parabenizar, porque houve quase uma briga para participar do GT. Né? Muita gente queria participar, e obviamente o GT ele vai ter grupos, ele vai ouvir todo mundo, ele vai ter um trabalho grande de escuta. Foi falado aqui pela Cisne, né? Temos que escutar as mulheres, escutar o que está vindo dos servidores, para que a gente possa, de fato, esse GT poder normatizar no âmbito da administração pública federal a maneira de combater isso, deixar claro os canais. Acho que muitas vezes, bom, aqui tem gente das universidades, eu como professora, a gente sabe que dentro das universidades não eram claros os canais de denúncia, né? O Messias mencionou aqui os terceirizados. Nas universidades já tem o caso das alunas, dos alunos, né? Dos técnicos administrativos, óbvio, dos servidores, dos terceirizados, ainda tem alunas e alunos, que é uma grande quantidade de gente que acaba estando no ambiente. E muitas vezes os canais de denúncia não são claros, né? O acolhimento às pessoas que estão fazendo denúncia não é claro, a certeza de que ela não vai ser questionada na sua acusação. Tudo isso precisa estar muito claro para que a gente possa, de fato, combater o assédio moral, o assédio sexual e todo tipo de discriminação que pode acontecer nos ambientes da administração pública federal, e que isso, de fato, como foi dito aqui, sirva de exemplo para os demais, para toda a sociedade brasileira. Né? Que acho que a gente tem esse papel de mostrar, quando o governo federal demonstra isso, isso vai gerando um efeito cascata. Como gerou um efeito negativo no governo anterior, agora a gente pretende que isso gere um efeito muito positivo na sociedade brasileira, que as pessoas entendam que isso não é algo natural e normal. Né? Acho que a gente tem importante entender que o plano de enfrentamento, esse grupo, ele vai trabalhar para fazer um plano de enfrentamento ao assédio e à discriminação na administração pública federal,
e terá o poder de transbordar, como eu fui falando, indo muito além da atenção à saúde, porque, como foi dito aqui, isso gera problemas graves de saúde. A gente tem feito pesquisas nos ambientes de trabalho para ver a saúde mental dos trabalhadores e a saúde do ambiente de trabalho, descobrindo ambientes de trabalho que estavam muito precarizados e gerando muitos problemas de saúde mental nos servidores, e isso a gente precisa combater. Mas, além de uma atenção à saúde e a capacidade plena de trabalho, a gente vai poder aproveitar as capacidades produtivas dos servidores e servidores do conjunto da força de trabalho do governo federal. Com certeza, isso vai se refletir em melhoria e inovação de políticas públicas, tanto no seu conteúdo como na forma de execução, chegando na população brasileira, que terá serviços públicos executados de maneira inclusiva e com respeito à diversidade. Para além do ambiente de trabalho, isso também vai se refletir na forma como a gente lida com as pessoas. Quando a Cida falou aqui que ela é barrada no Palácio, eu sou barrada no Palácio, a Aniele é barrada no Palácio, e muitas vezes muitas vezes é um terceirizado que fica ali na segurança, e isso está na cabeça dele. Isso que é triste. A sociedade brasileira, ela traz isso para dentro. A pessoa que está ali não tem nenhuma responsabilidade por estar tendo aquela reação, claro, porque isso é fruto de uma cultura na sociedade brasileira de não imaginar determinadas pessoas em determinados espaços. A gente precisa combater isso de forma ampla na sociedade brasileira, e a gente precisa que a cultura mude e que seja natural. Qualquer pessoa que está ali poderia ser um ministro, poderia não ser um ministro. E a pessoa tem que se conhecer, e quando ela fala, eu sou um ministro, não tem discussão sobre isso. E eu acho que isso é impressionante como isso acontece. Acho que os homens não sofrem esse tipo de problema como nós sofremos. E aí, se depende da altura, depende da vestimenta. Nesse caso é gênero, e claro que a cor faz muita diferença também. Acho que a Aniele talvez não sofra, como a Cida falou, mais do que a gente, e a gente, infelizmente, isso é uma realidade na sociedade brasileira. Eu acho que é importante dizer que o rigor que será dado ao tema do assédio e discriminação não estará apenas na investigação séria e na correção desses processos de maneira individualizada. Há que ter ciência dos processos estruturantes e fundantes do assédio e da discriminação que remontam à formação socioeconômica brasileira, em que as violências de base racial e de gênero estiveram lamentavelmente presentes. Quando a Cida comentou da piada, eu lembrei de uma situação na faculdade ainda, com pessoas conhecidas por todos, que era o Carlos Lessa, era um professor, e a Maria da Conceição Tavares também. Era um curso que eu tive o privilégio de ter com o Carlos Lessa, a Luiz Teixeira e a Maria da Conceição Tavares, 3 dando aula juntos, e o Lessa fez uma piada com a Maria da Conceição Tavares, muito machista. E ela teve a reação que todos nós temos que ter. Ela rebateu na hora, mas foi assim, enfim, ela é uma pessoa que rebate qualquer coisa na hora. Assim como a Janja já me defendeu uma vez, numa situação que alguém... Aqueles comentários que parecem bobos, que aí fizeram pra mim, chamando ela de bonitona, uma coisa, a Janja falou, ela tem nome. É isso que a gente tem que ter muito a se dar esse respeito e exigir isso, mas é claro, isso não pode ser individual, isso tem que ser uma mudança de cultura. Mas no dia ela rebateu de uma maneira assim que ele entendeu que aquele tipo de piada não poderia ser feita. E ela fez exatamente essa fala. Piada é a maneira como você mantém o racismo, mantém a misoginia. Parece uma coisa simples, mas não é. Se a gente não combater isso, a gente vai manter aquelas pequenos assédios, pequenas discriminações que acontecem no cotidiano. Então aquilo ali para mim foi um exemplo de vida, e a Jane também recentemente repetiu esse gesto. E eu queria aqui dizer que a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, mas tem que ser de todas. Não é só as mulheres se defendendo, todo mundo tem que fazer e mudar de fato a maneira como a gente pensa isso. Então, o enfrentamento a essas atitudes também passa por uma tomada de consciência, processos formativos, e aqui a ENAP tem esse papel importantíssimo. A ENAP já está fazendo FIAR, que foi uma parceria junto com o MIR. A gente tem, o MEC vai ter um papel central nisso, o Camilo não pôde estar aqui, mas obrigado, secretário, por estar aqui com a gente. Esse processo é um processo de formação contínua, que vai desde a formação dos servidores, mas também nas universidades tem que estar muito forte, nos institutos federais, nas escolas brasileiras. A gente tem que ter esse processo que a gente chama, no FIAR, é basicamente um processo também de letramento, de formação e de letramento antirracista, anticapacitista, anti-misoginia. A gente tem que fazer esse processo completo na sociedade para que a gente de fato possa mudar. Então eu vou ressaltar aqui alguns princípios ou frentes de ação que a gente propõe para esse trabalho. A gestão pública como exemplo na garantia de mecanismos e ferramentas de gestão que garanta a dignidade e o bem-estar das mulheres e de outros grupos vulnerabilizados, considerando as interseccionalidades de raça, capacidades étnico-raciais, é sempre importante reforçar isso, capacidades e gerações no ambiente de trabalho.
O Guia Lilás, que já foi mencionado aqui, que foi lançado no 8 de março, trouxe conceitos e exemplos importantes que nos orientam quanto à compreensão dos comportamentos e fenômenos que possam vir a ser identificados como assédio moral e sexual. Estabeleceu também um protocolo de denúncias para as ouvidorias, por isso foi muito importante terem saudado aqui os ouvidores e ouvidoras que estão aqui presentes. Na maior parte das vezes são ouvidoras, né? Porque é alguém que as mulheres têm essa capacidade de escuta muito mais do que os homens, infelizmente, deveria ser generalizado, mas a maior parte são ouvidoras. A Ariana acho que não está aqui hoje, é ouvidora geral, né? Mas também saudá-la. Ela participou muito de montar esse trabalho junto com a Dani Goreeb, né, Dani? Conversaram muito sobre esse processo de montar esse momento aqui. Ações de acolhimento e prevenção, como capacitação de servidores, em especial de pessoas em posições de chefia e encarregados de empresas que prestam serviços terceirizados. São essenciais para que todos e todas saibam quais comportamentos são inaceitáveis e como reagir caso ocorram. O plano deverá conter diretrizes de monitoramento de suas ações, com dados desagregados por raça, etnia e outros marcadores sociais, como deficiência e idade. Deverá apresentar diretrizes para que a gestão de pessoas tenha uma postura de não tolerância ao assédio e seja proativa para garantir um ambiente de respeito, inclusão e bem-estar de mulheres e de outros grupos tradicionalmente excluídos. Como toda ação pública requer mecanismos de contabilidade. Não queria botar o termo em inglês que está escrito aqui, mas que a gente possa, de fato, ter isso em conta, né? Espera-se que o plano traga diretrizes quanto a relatórios de progressos e impactos de suas iniciativas para enfrentamento ao assédio e à discriminação. E a gente pode ter certeza que esse processo de tornar isso público e visível vai trazer luz, provavelmente os casos vão aumentar em quantitativo, não é porque estão aumentando de fato, é porque a gente está dando luz a isso e podendo mostrar o que está acontecendo e poder combatê-los. Com esse GT, o governo federal mostra, e foi, como já foi dito aqui, uma determinação muito forte do presidente Lula de combate, de assumir a responsabilidade ao encarar essa difícil e dolorosa realidade dos ambientes de trabalho que acometem as mulheres e outros grupos e a enfrentar de modo rigoroso na sua totalidade, criando referências importantes para demais entes federativos, para as empresas estatais e também para todo o setor privado. A gente também está montando um grupo semelhante com as empresas estatais. 20 empresas estatais se juntaram para formar um grupo sobre ética que discute a questão do assédio, e a gente, pela Secretaria de Estatais, a gente está botando todas as empresas estatais nesse grupo para que ele seja uma coisa ampla nas empresas estatais também, onde também, infelizmente, é um ambiente muitas vezes que não é o ideal para se trabalhar. E eu já falei aqui da ENAP, né, nesse painel, e termino então desejando às integrantes e aos integrantes do GT um profícuo período de estudos, reflexões, debates, escutas de especialistas, de representantes de movimentos sociais, dos sindicatos, para que um plano de enfrentamento ao assédio e discriminação na administração pública federal seja o elemento constituinte dos avanços e conquistas sociais que esse governo trará, parte do projeto de reconstrução do país e para a transformação efetiva do Estado brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Esther Dweck. Queremos agradecer a ilustre presença da senhora Janja Lula da Silva, de todos os ministros e ministras de Estado, secretárias e secretários que participaram deste dispositivo. O governo federal, aqui representado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, agradece a presença de todos, todas e todes aqui nesta solenidade. Tenham todos uma excelente tarde.